Olá, seja bem-vindo à nossa sétima aula. Na aula de hoje falaremos sobre formatos e extensões de arquivos. Vamos lá? O que é um formato de arquivo? O formato é uma forma usada por determinada aplicação para reconhecer os dados gerados por ela. Aqui eu coloquei um exemplo, tá? De uma aplicação bastante conhecida, que é o Word. Estudamos sobre essa aplicação na última aula. Então, se você não viu a última aula, recomendo que você assista. Então, no momento que você abre o Word e digita um texto, seja um currículo, tá? Eu gosto de usar muito o exemplo currículo porque normalmente você abre imagem, se coloca endereço, tem a formatação específica. Vamos colocar também um TCC como exemplo. Vamos supor que você digitou o seu TCC, tá bonitinho, tá? Ele gera um arquivo em um determinado formato, tá? Não confunda formato com extensão. A extensão é o que determina o formato. Isso a gente vai ver nos próximos slides. Tá? Então, o formato é o que determina que esse documento só vai abrir com essa aplicação. Tá? Então, por exemplo, o documento gerado com o Word, ele só abre nela. Apesar de que o LibreOffice ele dá compatibilidade, dá para você abrir nele também, editar, tá? Mas não fica a mesma coisa, tá? Porque o formato do LibreOffice é diferente. A gente vai ver isso também nesses slides. Quais são os tipos de formatos de arquivos que existem? Existem os arquivos de texto, tá? Aqui representados pelo documento do Word. Arquivos de imagem, representado por esse JPEG aqui. Arquivos de vetor. Pessoal, o vetor normalmente são arquivos editáveis no CorelDRAW, tá? Tem um programa parecido com o CorelDRAW, que é o Inkscape, que ele faz a mesma coisa. Mas eu coloquei o CorelDRAW porque normalmente ele é mais conhecido, tá? Arquivos de áudio, coloquei aqui o MP3, existem outros, mas eu vou mostrar para vocês mais na frente. E arquivos de vídeo, tem MP4, AVI. Sempre que você for executar um arquivo de vídeo no seu computador, você precisa ter o codec que reproduza ele, tá? Codec é tipo um protocolo, tipo uma regra que o sistema operacional entende para que execute um determinado arquivo, tá? Então, normalmente você tem esses codecs disponíveis para download na internet. Acho que com o Windows 10 você nem precisa baixar mais, tá? E arquivos executáveis, que são os arquivos que a gente instala no computador. Normalmente ele vem com a extensão .exe. Lembre-se, o formato é diferente da extensão. O formato é o que determina qual programa que será aberto, tá? Por exemplo, o programa gera um arquivo no formato texto. O programa gera um arquivo no formato MP3 e assim sucessivamente. A extensão, por sua vez, elas indicam em que formato um determinado arquivo se encontra, tá? Normalmente é representado por um ponto no nome do arquivo, tá? Então, você tem aqui um arquivo texto, tá? E aqui embaixo você tem o formato. Nessa imagem dá para ver direitinho? Eu coloquei aqui a configuração do Windows para que a gente conseguisse visualizar as extensões, tá? Se você quiser visualizar a sua extensão, eu vou te ensinar. Eu vou sair um pouquinho aqui do slide, tá? Sair aqui um pouquinho do slide e vou vir aqui no Windows Explorer. Se eu quiser exibir a extensão do arquivo, venho aqui em exibir e clico aqui, ó, extensões e nomes de arquivos. Veja que a minha extensão aqui já apareceu, tá vendo? PPTX, tá? Vamos voltar para o slide. Então, toda vez que você tiver um arquivo, você pode visualizar assim a extensão e você vai determinar que tipo de arquivo ele é. Pela extensão, você indica o formato. Lembre-se, a extensão só indica o formato. O formato é a forma como o arquivo está codificado, tá? Da mesma forma que um programa tem código, tá? O arquivo também é formado de código, tá? O computador só entende código.
Então, essa extensão aqui, que é esse nomezinho, ele só identifica em que formato está. MSI, por exemplo, é um formato de instalador da Microsoft. Doc é um formato de documento de texto aberto no Word. PNG é uma extensão de imagem. Zip é uma extensão de arquivo compactado. Lembra do exe? Olha ele aqui, ó. Executável. Gente, muito cuidado a baixar executável no computador. Muitos executáveis são vírus, tá? Você precisa realmente baixar de uma fonte confiável. Eu vou falar mais sobre isso no nosso bônus de segurança na internet. O MP3, que é um arquivo de música. Isso aqui a gente já viu que é um documento do Word, tá? O MP3 de novo aqui, MP3 de novo aqui. E o exe, instalador de um programa. Os tipos de extensões são TXT, tá? Normalmente salvo pelo bloco de notas. Temos o doc e o docx também salvo pelo Microsoft Word. PDF para documentos compactados, tá? Documentos de texto compactados, que é o arquivo PDF. Imagens, PNG, JPEG, existem outros tipos? Existem, mas esses são os principais. São MP3, o WAV e o AAC, tá? Esse é um padrão mais recente e um padrão de alta qualidade. Existem as extensões de vídeo que são MP4, FLV, AVI e uma infinidade de outras extensões. E os arquivos executáveis, que são aqueles que você precisa ter cuidado antes de baixar, tá? São os executáveis que fazem com que os programas se instalem no seu computador. As extensões do Microsoft Office são Doc, DocX. Por que eu coloquei esse xzinho aqui em azul, tá? Até a versão 2003 do pacote Office, as extensões dos documentos não tinham esse X, tá? Era só Doc. A partir da versão 2007, tá? A partir da versão 2007, foi acrescentado esse X aqui na extensão. Tanto é que na hora de você salvar um documento no Word, ele pergunta se você quer salvar no modo de compatibilidade, tá? A partir do modo 2007. E aí ele dá compatibilidade com esse doc aqui, ó. Ele salva .doc ao invés de docx, tá? O Excel. Qual é a extensão do Excel? XLSX. O do PowerPoint é o PPTX. E o do Outlook é o PST. Pessoal, esse PST aqui é o arquivo de dados, tá? É o arquivo de e-mails do Outlook. Se o seu e-mail estiver configurado com uma conta POP, os e-mails ficarão salvos nesse arquivo aqui, tá? Nós teremos aulas específicas falando sobre o Outlook e como configurar, então não se preocupe com isso agora. As extensões do LibreOffice, quais são? A do Write, nós temos o .odt, a extensão do Calc, que é a ferramenta de planilha, .ods, e do Impress, .odp. Só relembrando, o Write é equivalente ao Word, o Calc equivalente ao Excel e o Impress equivalente ao PowerPoint. O LibreOffice também pode usar os formatos e extensões do Word, tá? Aqui eu deveria ter escrito Office, porque ele consegue abrir também, consegue salvar nas mesmas extensões, mesmo você criando o documento nesses programas aqui, só que tem aquele problema da incompatibilidade. Então, é sempre bom você abrir os arquivos nos programas em que foram criados, tá? E chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Tchau!